Hoje em dia, divorciar-se é algo muito rápido e simples. Antes da nova lei, a pessoa, mesmo depois de separar-se, era obrigado a permanecer vinculada a outra pessoa pelo prazo estipulado por lei. Depois da nova lei do divórcio, não é mais necessário separar-se e depois divorciar-se. Não saia daí que o Papo de Mulher está começando. Vamos a um breve intervalo e voltaremos logo mais com a doutora Leila, falando para a gente um pouco mais sobre o divórcio e sua nova lei. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estou aqui com a doutora Leila Lima, que vai falar um pouco para nós sobre o divórcio. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada a Celinha Hollenberg, que está aqui conosco. Nossa querida também Flávia, que vai mostrar daqui a pouco um pouquinho da dança do ventre para nós, né? Vamos, doutora, vamos lá. Responda para mim. Qual a diferença entre separação e divórcio sobre o aspecto jurídico? Sobre o aspecto jurídico, nós temos algumas distinções, certo? Quando falamos em separação judicial, nós falamos apenas em rompimento da sociedade conjugal, onde se dissipam as obrigações entre o casal. Obrigação de coabitação, de mútua assistência, certo? E quando nós falamos de divórcio, nós falamos do rompimento do vínculo conjugal, onde existirá já a possibilidade de celebração de novo matrimônio, de novas núpcias, né? Certo. Você vai estar aberta a possibilidade de uma nova relação, onde poderá efetivamente celebrar o casamento. Muito bem. Doutora, em média, em quanto tempo um divórcio é oficializado na justiça? Bem, o divórcio no Poder Judiciário pode ser concluído em poucos meses, certo? Como pode ser concluído em 1 ano, 2 anos, depende. Depende da demanda. Cada caso é um caso, cada processo que vai definir o tempo, porque existem questões que podem ser controvertidas entre o casal, certo? Sim. Que necessite de perícia, necessite de audiência, e isso tudo demanda tempo, né? Certo. Então não há como precisar. Então o divórcio que tramita no Poder Judiciário, a gente não tem como precisar. No entanto, já existe a possibilidade hoje do divórcio ser realizado de forma extrajudicial através dos cartórios. Doutora, após uma separação, as mulheres normalmente elas têm dúvidas se tem direito ou não à pensão alimentícia. Em quais casos a mulher tem direito à pensão alimentícia após uma separação? Olha, com a separação, normalmente a mulher terá a possibilidade de receber pensão alimentícia quando ela consegue demonstrar que depende financeiramente do marido, do ex-marido no caso, né? Seria uma forma de viabilizar o seu próprio sustento com uma pessoa que passou anos casada, né, se dedicando à família, aos filhos, e não promoveu a sua autossustentabilidade, né? Não tem condições de prover o seu próprio sustento. Então, nessas condições, sim, fácil a obtenção da pensão alimentícia. Agora, existem situações em que a ex-esposa, né, possui trabalho, possui renda, então, nesse caso já fica um pouco mais complicado Mesmo a percepção. que a renda seja pequena? Havendo essa distinção, a renda sendo pequena, existe a possibilidade da pensão ser fixada, certo? Para se manter o mínimo do padrão que a pessoa vivia anteriormente, certo? Mas,
Desculpa te cortar. Não tem a questão também de que ela ajudou a construir o patrimônio? Então, exatamente. A questão de ajudar a construir o patrimônio, você vai ver o reflexo disso na divisão patrimonial, certo? A questão da pensão alimentícia. Na pensão em Isso, si. não, a pensão alimentícia vai estar vinculada mais à situação de que a pessoa tem condições de manter o próprio sustento, tem trabalho, não tem, como Mas, é? assim, uma dúvida que eu tenho. Se a questão patrimonial, por exemplo, o patrimônio, não é tão grande assim, mas a renda é uma renda considerável, ela não teria direito a ter Se ela tem renda própria, se ela tem condições de se autossustentar, não teria. Não teria. Somente mesmo por todos em caso os de anos necessidade. que ela ajudou ele, assim. Isso aí já refletiria na questão patrimonial, certo? Porque os alimentos são devidos quando a pessoa necessita deles, entendeu? Tanto é que hoje a questão dos alimentos pode ser requerida, inclusive, dos pais para os filhos, para algum parente, entendeu? Por questões, cada um tem um fundamento legal, cada um tem um embasamento legal, mas a ideia dos alimentos é esse, possibilitar, viabilizar o sustento da pessoa, o mínimo que seja. O filho tem um limite de idade? Tem limite de idade. A questão dos filhos tem uma limitação de idade que hoje a maioria dos juízes entendem que seria até a idade dos 24 anos em que pressupõe depois da faculdade, o término do curso universitário, entendeu? Tem partes, algumas vezes, quando chega, nem sempre, né, melhor dizendo, a separação acontece com litígio, não é isso? Às vezes é de comum acordo. E nesse caso, como é o procedimento? Como funciona a separação se as partes estão de acordo? Veja, se existe esse consenso entre o casal, existem duas vias, certo? Existe a via extrajudicial através de cartórios, que é rápido, é prático, é simples. E existe a via judicial. A via judicial é obrigatória quando envolve incapazes. Porque quando a gente trata de um divórcio, né? Quando a gente trata de uma separação, a gente tem que vislumbrar outras questões, porque estão envolvidas não só questões patrimoniais, tem a questão do nome, que também seria disponível, né? A esposa que recebeu o nome do marido, certo? Ela vai optar por continuar ou não. Isso seria uma questão que se resolve também na esfera extrajudicial. Mas quando a gente fala de guarda de incapazes, quando a gente fala de alimentos, aí a gente não tem a possibilidade de resolver a questão, mesmo que de forma amigável, extrajudicialmente. Há a necessidade, existe a obrigatoriedade de um procedimento judicial em que o magistrado, com a participação do Ministério Público, irão decidir. O Ministério Público opina e o magistrado decide a questão, entendeu? Por mais que haja um consenso, por mais que o casal chegue ao Poder Judiciário já estabelecendo todas as regras de visitação, de guarda compartilhada às vezes, entendeu? O valor de pensão alimentícia, ainda assim a necessidade da intervenção do Ministério Público e da decisão do magistrado. Bom saber. Ô, doutora, e caso essa mulher divorciada que tem esta pensão do esposo, ela venha a casar, ela perde a pensão? Ela pode perder. Mas perder. não é em todo caso, não? Não, porque o que vai influenciar nessa questão é a possibilidade de manutenção. Ela casando, pressupõe-se que ela vai estar agora sobre o amparo de novo esposo. De um novo esposo, e com certeza isto poderá influenciar, sim. Então não é lei, não é obrigatório. Casou, perde automaticamente, não. Tem que entrar, o ex-marido terá que entrar com a ação pedindo exoneração, justificando que não há mais a causa, certo, que provocou a fixação daquela pensão alimentícia. Entendi.
No mesmo caso, quando se trata dos filhos. Os filhos, às vezes, hoje, muitos com 17, 18 anos começam a trabalhar, há 20 anos já está trabalhando, 22 anos, antes mesmo de se formar, já consegue manter, né? Se manter, tem a sua economia própria, né? Então, muitos... Aí o pai... Existe a necessidade de se promover a ação pedindo exoneração Mas da aí pensão. já move uma outra questão, porque é os filhos, né? E são os porque filhos. Aí os pais, o pai tomando essa atitude vai magoar, mas né? existem situações e situações. Depende Existem muito pais que impedem. Da comunicação. Da também, comunicação, né? da relação. Muitas vezes, a necessidade da própria pessoa, do pai que está prestando os alimentos, certo? Às vezes ele necessita de um rendimento maior. Entendi. Também, né? Então, é uma moeda que a gente tem que analisar sempre os dois lados. Verdade. E é obrigatório para o pai pagar, assim, independente da pensão, certo? O colégio e alimentação. Esse valor tem que ser, como é que se fala assim? É obrigatório que inclua o valor da alimentação e do colégio? Uma dúvida muito comum, que quando a gente fala de alimentos, automaticamente a gente associa a alimentação apenas. Mas quando a gente fala de alimentos, nós falamos de alimentação, moradia, vestuário, lazer, educação e assim por diante. Então, quando a gente fala de alimentos, nós estamos englobando uma série de direitos. Você fixa um valor para, acho que você fixa um valor assim para poder viver. Tem uma porcentagem assim? Não. O salário não depende da renda? Não, depende, como é? Porque para a fixação dos alimentos, o que vai acontecer? Vai se avaliar a necessidade de um e a possibilidade do outro. Porque não adianta. Necessidade da criança, como muitos magistrados dizem, isso é indiscutível. Não se discute a necessidade de uma criança. A criança precisa de medicamento, precisa de alimentação correta, vestuário, lazer, colégio, tudo. Mas o que se passa a analisar daí por diante é a necessidade. O pai que vai prestar os alimentos, ele tem qual condição financeira? Entendeu? Porque o que se busca é fazer esse equilíbrio entre a necessidade de um e a possibilidade do outro, como também tentar manter para a criança o mesmo padrão de vida que ele levava enquanto morava com o casal junto, entendeu? O que é difícil, né? É por isso que nós vimos pensões altíssimas para as pessoas mais, né? Abastadas e outras. Os extras, então, seriam discutíveis. Os extras, assim, que nem você disse, algumas coisas podem ser retiradas. Não, veja bem. Assim, porque você falou, tem algumas coisas que são as básicas. Os extras, daquele padrão de vida que ele tinha, poderiam ser discutíveis e ser retirados. A questão do padrão de vida seria discutido. Retirado, não digo tanto, porque se, vamos supor, nós temos um cidadão que ganha por mês 100 mil reais. Nós sabemos que uma pensão alimentícia de 10 mil reais dá para viver tranquilo. Uma criança, hoje pelo menos no padrão de vida que nós temos aqui. Mas a gente tem que analisar o quê? Esse padrão de vida que está sendo concedido à criança é o mesmo que ele tinha anteriormente? A gente sabe que existe dentro deste valor a possibilidade de alimentação, lazer, entendeu? Todo comporta realmente o conceito jurídico de alimentos. Mas a gente tem que buscar oferecer à criança o mesmo padrão de vida que ela teria caso residisse com o casal ainda, em que o casal fosse, né, conviventes ainda, né, morassem juntos, não tivessem divorciados, separados. Pronto, então vamos para o casal que ele não formalizou. Então a gente sabe que tem muitos casais por aí, né, que convivem juntos, né? E após essa separação, quem tem direito a quê? Meus pais convivem. Então, olha, o casal que não formalizou, não é isso? Que vive em união estável, o tratamento é o mesmo.
O que vai distinguir existe uma união estável, uma situação de fato, não é isso? Uma situação de fato estabelecida para a sociedade, para o casal e para a sociedade. O que acontece? Quando existe a dissolução desse casal, certo? E a necessidade de discussão a respeito de pensão alimentícia, de guarda dos filhos, questões patrimoniais, se busca da mesma forma o Poder Judiciário. Mas tem uma dúvida que eu tenho, porque, por exemplo, meus pais convivem, eles ainda são casados no papel, são super amigos, mas não estão mais juntos, cada um tem o seu par. Mas assim, em questão patrimonial, cada um que for adquirir alguma coisa depois... Eles são casados no papel, certo. Não moram juntos, cada um tem os seus respectivos. Então assim, questões patrimoniais que forem ser adquiridas, por exemplo, casa, apartamento, que forem adquiridas depois, quem teria o direito? Os novos? Já existe uma separação de fato. Sim. Existe uma separação de fato. Os novos. Os novos que teriam direito. Exatamente. Mas e os filhos também ou não? A questão de filhos é outra. Uhum. A questão de filhos é outra. Se existe uma separação de tudo. fato, porque assim, os novos, eles não contribuem, porque assim, apesar deles, é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca. Porque assim, eles se dão super bem. Só que aí, assim, mesmo eles decidiram assim, não se divorciar. No papel. Só que aí, eles mesmo assim compram as coisas conjuntamente. Então, assim, os novos, eles não contribuem financeiramente para comprar as coisas. Então, é isso que fica uma coisa... Peraí, aquele eu negócio. tô entendendo. Eles, mesmo separados, eles continuam construindo, adquirindo bens no nome deles. O que eu fico pensando é, que os vem acontecer alguma coisa com um dos, né? Dos seus pais, se aquelas pessoas que estão com eles agora, os novos parceiros, se vão ter direito ou também. Ou se é a minha mãe, por exemplo, ou os filhos. E aí é pega, uma questão né? muito complicada. Como ela está dizendo, é uma questão muito complicada. Isso merece um estudo, né? Por quê? Isso vai depender da situação, vai depender de provas, vai depender do processo. Por quê? Se eles estão casados, mas separados de fato, possuem novas relações, e ainda assim continuam adquirindo patrimônio em conjunto. Bens no nome dos dois? O que pode acontecer? Algumas situações. O magistrado, que for analisar a situação lá na frente, ele pode entender que o casal não se desfez, que era um casal que possuía uma relação aberta. Nossa, isso eu nunca tinha pensado. Sério? É sério o que mesmo. pode acontecer? Mas pode acontecer do magistrado entender que o casal realmente se desfez e o que existe é uma sociedade entre eles para aquisição patrimonial, como se fosse uma sociedade empresária, vamos assim, fazer uma associação bem grosseira, entendeu? Mas em qualquer uma dessas opções, assim... Qualquer uma dessas opções os filhos vai... não, você quer saber se os filhos vão ser prejudicados? Os novos, não os filhos em si, porque eu acho os que os novos filhos podem, se eles conseguirem comprovar que podem ter uma parte ou contribuíram financeiramente para a aquisição patrimonial, se o magistrado entender que não haveria necessidade, como muitos entendem, que o simples fato de você estar convivendo com a pessoa, você já contribui psicologicamente, você antes, contribui, né? entendeu? De alguma maneira, seja psicologicamente, emocionalmente, dando força. Então seria uma partilha muito louca, assim, tipo, para todo mundo. Vai depender do interesse dos respectivos atuais, como você falou, e vai depender do como ande o processo. É uma questão não, é porque eu creio que não assim, tem como se estabelecer um final. O homem não tem interesse nenhum. Já a mulher, ela já tem aquele... Não, eu tô falando nesse caso, eu não tô falando das mulheres em geral. Mas assim, a mulher, nesse caso, ela teria... Isso é uma situação que não tem como... Isso é estudar, né? Mas aproveitando aí essa questão, vamos falar aqui sobre a nova lei, né? Eu soube, né? Eu não sei, não li, né? Eu soube que mesmo quando um casal tenha, na hora tenha optado, né, isso, pela comunhão de bens,
não é isso? Tem a parcial, tem a parcial. Se em determinado momento perceber que algum deles, seja o homem ou a mulher, está destruindo, está causando prejuízo nos bens, ele pode simplesmente fazer alteração nesse regime de comunhão de bens? Mas simplesmente fazer alteração. Veja bem, essa possibilidade veio com o Código Civil de 2002, certo? Que tem sua vigência desde 2013. E o que acontece? O Código anterior, de 1916, não previa essa possibilidade. Ele dizia que o regime era imutável, não havia possibilidade. E o que aconteceu? O legislador veio, diante das novas necessidades, diante do fato de se visualizar que a relação patrimonial de um casal diz respeito muito mais ao próprio casal do que ao Estado, viabilizou a possibilidade de alteração desse regime, certo? Só que, para que haja alteração desse regime, tem que haver um pedido em conjunto do casal, certo? E tem que comprovar o seu real interesse. Porque, mesmo com a alteração do regime, fica resguardado o direito de terceiros e o direito do Estado. Porque muitas vezes pode acontecer que a intenção na alteração desse regime de casamento seja lesar alguém a quem se deve, ou o próprio Estado, né? Os impostos e assim vai. Então, tem que haver uma justificativa plausível e para que o juiz possa analisar e daí decidir se faz alteração ou não. Existe uma decisão recente do STJ de que ele afirma a possibilidade de alteração do regime, certo, do casamento, por questões patrimoniais, por questões financeiras. Foi um casal que chegou ao Poder Judiciário afirmando que um deles estava ingressando numa atividade empresarial e, como um meio de assegurar o patrimônio já adquirido por ambos, certo, que o caminho melhor seria a adoção do regime de separação de bens. Por quê? Nisso, o patrimônio de um fica separado do outro e caso ele não tenha sucesso no seu trabalho, no seu novo empreendimento, o que acontece? As dívidas recairiam apenas sobre o patrimônio dele e não sobre o dela. Haveria essa divisão, entendeu? Então, hoje a possibilidade existe, sim, tem que haver um pedido em conjunto, tem que haver uma justificativa plausível e tem que haver o crivo do Poder Judiciário. Pronto, e quando, vamos supor assim, a mulher está com o seu marido, depois ele começa a ser um alcoólatra, se torna um alcoólatra, um drogado. Dilapidar o patrimônio. Dilapidar isso, o patrimônio. Ela pode, ou precisa do aval dele também para... Precisa ser um pedido em conjunto. Tem que ser um pedido em conjunto. Ele pode concordar, não é? Os dois podem chegar ao Poder Judiciário, bater as portas do Poder Judiciário e requerer a alteração. Aí, o que vai acontecer vai ficar sobre a concepção do magistrado que for julgar. É um critério subjetivo, é bem aberto a possibilidade, vai depender do entendimento de quem julga. Sempre. Agora, o seguinte, independente da alteração, se houver alteração, independente para qual regime for, os direitos de terceiros, sejam credores, sejam herdeiros, estão sempre resguardados. Já está lá no próprio parágrafo 2º do artigo do 1693 do Código Civil lá. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com a doutora Leila. Doutora, tem mais alguma coisa para acrescentar que não foi dito aqui, que queira dizer que é algo importante, ou falamos tudo que era necessário?
O importante é sempre que houver dúvida procurar um profissional da área, né? Verdade. Isso é o mais importante. Qual é a área que a doutora atua? A área civil e trabalhista também. Civil e trabalhista. Muito bem, eu convido alguém aí, a produtora ou alguém que entregue aqui a cesta dos produtos Maratá, do nosso parceiro, né? Que toda semana aqui no nosso programa nós homenageamos aos convidados com a cesta do café Maratá. Muito bem, tá pesada, né? Obrigada. Olha aí. Obrigada, doutora. Eu creio, né, que foi esse bate-papo, levou muita gente a descobrir, né, essas informações que foram passadas, a tirar suas dúvidas em casa. E qualquer dúvida, quiser saber mais sobre isso, tá aí. Você vai ver o telefone da doutora Leila aí no vídeo e você pode procurá-la. E você não saia daí, que já já voltaremos com mais Papo de Mulher. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estou aqui com a doutora Jéssica Correia, médica e presta serviço à Petrobras. É isso, Jéssica? Isso, na verdade eu presto serviços à Ótica e também presto serviços para a Petrobras, né? Então, assim, eu sou a única do serviço de saúde numa plataforma de petróleo. Então, assim, eu tenho que estar lá para manter a saúde de todos a bordo. Como é esse procedimento? Como é que você trabalha? É solicitado, você está lá para prevenção ou você para socorro? Como é essa... Para tudo. Porque, assim, é uma coisa bem engraçada. O povo costuma brincar comigo que o médico é o único que não faz nada. E graças a Deus por isso, né? Porque quando não tem nada para fazer, realmente é muito bom. Porque quando tem um acidente, é porque é uma coisa grave. É verdade. Então, assim, desde a ver validade de comida, se a comida tá boa, se a higiene está sendo mantida, pequenos casos, tipo dores musculares, pequenas coisas, ou até acidentes mesmo, que às vezes precisam desembarcar de helicóptero. E a gente tem até uma boa resposta para isso, que eu já tive alguns casos assim, que tiveram uma resposta muito rápida. Então, assim, são várias coisas, tanto que a gente tem que ter experiência em emergência também, de preferência em saúde pública ou medicina do trabalho também. É. Quais são os casos? O que é que mais acontece lá no meio de tantos homens, né? Lá o que eles lhe procuram mais porque, assim, acontece muitas vezes depressão, problemas emocionais ou é mais físico? Assim, eu não tenho muito o que reclamar. A plataforma que eu trabalho é bem tranquila, é uma plataforma nova, tudo corre bem, assim. Mas tem aquele negócio de te visitar só para conversar, porque as pessoas ficam realmente muito sozinhas. É verdade. Então é um pouco difícil isso. Então as pessoas vão lá, conversam, ei, doutora, como é que você tá? Hoje eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, não tem uma rotina. Então é mais essas coisas mais básica, né? Mas você falou pra gente que você teve várias experiências, que você já estudou fora. Qual foi o lugar que você estudou que mais você gostou? Ou alguma coisa interessante que aconteceu na sua vida? Assim, eu devo a minha formação, humana mesmo, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, aos meus mestres. Porque eu já vi, assim, não querendo desmerecer outras faculdades, mas eu já vi outras formações que não te ensinam tanto a ver a pessoa como um ser humano e como um todo. E lá eles te ensinam isso, não é simplesmente, vamos dar um remédio, vamos ver só aqui a perna. Eles te ensinam a ver o ser humano como um todo e a tratar a pessoa como um todo. Que bom. Então, assim, medicina, acho que é muito você ter uma boa relação e você saber conversar. O resto você pode procurar, entendeu? Sei. Então, assim, você tem que desenvolver uma boa relação. Você tem que conhecer a pessoa, né? Isso, a pessoa tem que confiar em você. Exatamente. Uma relação de confiança. Acho que até como advogado mesmo, a pessoa tem que confiar. Porque se ela não confiar, não vai ter aquela coisa, né? Não vai
A gente tem que, no médico a gente tem que confiar para se abrir e tem que confiar também para obedecer, né? Para saber que o que ele está... Os detalhes vão fazer diferença. É verdade. Eu creio que, assim, geralmente as universidades, pelo menos assim, a UFRJ me deu isso. Creio que as outras universidades federais também primem pela mesma teoria. Onde foi que você já estudou? Eu estudei na UFRJ, já estudei na Santa Casa. Não gostaria de falar sobre esse. Porque lá, assim, eles tinham um pouquinho. O pensamento deles era um pouco diferente. Eu me preocupo com a pessoa, eu me preocupo com o todo. Mesmo que eu fizesse cirurgia, eu não vou só operar o dedão do seu pé ou tirar sua vesícula. Você é um ser humano, você é um todo, então eu vou te ver como um todo. Aí também trabalhei muito com pesquisa, já trabalhei com pesquisas da Organização Pan-Americana de Saúde, já trabalhei na Fiocruz, já tive a oportunidade de estudar em Madrid, que é um dos lugares bons também para a saúde pública. Então, assim, foi tudo juntando. E todo mundo falava que eu era uma maluca, né? Porque que médico que gosta de saúde pública? Saúde pública tá em tudo. E como você vê a saúde pública daqui do Brasil? É difícil de falar, né? Porque, assim, o que eu acho uma vergonha é que, por exemplo, hospitais assim, quaternários de referência, como a minha própria escola, não poder mais estar atendendo o número de pacientes que atendia porque não tem um colírio. É verdade. Que faz oftalmo e ela teve que suspender a cirurgia porque não tinha um colírio de R$6. Meu Deus do céu. Sabe? Então, assim, como é que você... não estou falando que não deva investir, por exemplo, no ProUni ou outras coisas, mas investe também no que você já tem, sabe? No federal. De que adianta investir nos médicos, né, para estar aí abrindo vagas, cada vez mais os números aumentando de médicos, se eles não têm onde trabalhar, não é isso? E às vezes falta o mínimo mesmo que você poderia dar e poderia estar melhorando aquele serviço. Eu já trabalhei no interior da Amazônia também, e assim, uma cidade de 10 mil habitantes. E eu te garanto que o hospital que eu trabalho aqui numa plataforma de petróleo, no meio do nada, tem tudo, assim, muito mais do que lá. Então, assim, eu me revoltava porque eu falava, eu não tô aqui pra dar um atestado de óbito, eu tô aqui pra fazer alguma diferença. Para evitar o atestado de óbito, não é isso? Então, assim, corta o coração você ter que pegar o seu dinheiro e pagar um antibiótico porque não é oferecido. Corta o seu coração porque você não pode continuar o tratamento porque não tem. Corta o coração você mandar uma pessoa no carro com um infarto sem saber se vai chegar 6 horas assim, até a capital, sem poder dar um remédio porque eu não tenho nenhum remédio, nenhum eletro. Como é que eu vou fazer um acompanhamento de malária se eu não tenho um laboratório? Então, assim... É complicado, né? Minha mãe falava, você não consegue trabalhar calada e receber seu dinheiro? Não. Sabe por quê, doutora? Porque você você escolheu uma profissão por amor. Eu acho que toda profissão que você escolhe tem que ser por amor. Você escolhe por amor. Você faz o que você gosta. Com certeza, tem que fazer o que você gosta. Faz o que você gosta, então você tem tesão de fazer aquilo. Tanto que você estava falando aqui, você tem tesão, você conhece o que você sabe, o que você faz, né? Você falou, você faz joias, você tem tesão de fazer aquilo. Você dança, você tem tesão de fazer aquilo. Então você não vai cansar. Frustra muito, mas você tem tesão de fazer aquilo. É uma profissão com tanta experiência que você teve por aí. Mais ou menos. Você acha que tem chance de melhorar essa saúde pública? Tem de melhorar, sabe? Buraco, a gente sempre pode ir mais embaixo, mas chance sempre tem de melhorar. Tem alguma coisa assim, algum detalhe que você possa, alguma situação, algo que você aprendeu, que você viu lá fora,
que você pode dizer assim para nós, se fizer desta maneira, se acontecer dessa maneira, melhora aqui? O problema é que, assim, que nenhum professor meu falou. Não adianta eu pegar, por exemplo, o sistema da Dinamarca ou do Canadá, que é um sistema, assim, top, e achar que vai melhorar, que eu pegando ele daquele jeitinho e botar aqui vai melhorar. Isso não existe. Cada lugar é um lugar. Você adapta as coisas. Você pode ter algumas diretrizes, mas não existe você pegar um sistema pronto e achar que vai funcionar em outro lugar. Cada lugar tem sua peculiaridade. É verdade. Então, assim, melhorar tem, mas assim, precisa de uma boa gestão. Você... Você acha, Jéssica, dessa iniciativa do governo federal em trazer médicos de fora? Eu não sou contra, mas eu acho que tem muitos poréns. Que, por exemplo, se você quer trazer, eu tenho a minha melhor amiga, a mãe dela é boliviana, sabe? E assim, é uma ótima médica, ótima. Mas eu acho que eu tenho amigos que eles foram para os Estados Unidos, porque se decepcionaram com as residências aqui. Tenho amigos que largaram residência aqui porque não tinha qualidade. Eu larguei residência aqui porque também não tinha qualidade que eu esperava. E assim, eles tiveram que se submeter a vários steps nos Estados Unidos, gastaram tipo mais de 30 mil reais, por exemplo, mais do dinheiro de um carro, para poder revalidar o seu diploma e poder trabalhar lá. Então, assim, primeira coisa, eu acho que revalidação de diploma, se eu sair do Brasil, qualquer lugar que eu for, eu vou ter que revalidar. Para eu poder provar que eu sou capaz de tratar os meus pacientes lá. Segundo, eu acho um absurdo você pagar e você não pagar o salário inteiro para a pessoa. A pessoa está trabalhando honestamente, então por que você não vai dar o dinheiro para ele? Entendeu? Terceiro, médico é uma profissão que muitos não sabem, mas não tem garantia nenhuma. Por falarem que é profissional liberal, a gente não tem direitos trabalhistas na maioria das vezes, a gente não tem carteira assinada, a gente não tem garantia nenhuma. Isso que eles vieram fazer é uma bolsa, entendeu? E se eles não cumprirem, eles têm que devolver o dinheiro. Então isso é outro problema. Então, assim, outro problema. Já trabalhei no interior, que nem eu falei, da Amazônia, e eu acho que médico nenhum, melhor do que eu, pior do que eu, igual a mim, faria diferente nas mesmas condições. E desculpa falar, assim, eu acho que todo mundo tem direito à saúde, mas eu não desejo como o pior inimigo ir naquelas condições, sabe? Pra ver pessoas morrerem, porque eu não estudei pra isso. Então, assim, tem vários poréns que eu acho que o problema não é a vida deles, o problema são os poréns, é a questão, sabe? Que precisa ser resolvida. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Tem algo que você queira acrescentar, algo de interessante, até mesmo aqui ou lá no seu trabalho que você queira falar? Depois de eu ter falado tanto, eu já sou uma matraca. Não, eu já sou uma matraca, é melhor você não falar para eu falar mais. Sim, Jéssica, mas você está aqui, está vindo nesse trabalho há quanto tempo? Você já conhece bem a cidade? Não conheço, eu queria conhecer, mas eu nunca tenho tempo. Porque você já chega e já embarca. Não, geralmente eu fico um dia e antes de embarcar, só vou amanhã. E depois, quando eu volto também, eu fico um dia e depois vou pro Rio. Entendi. Só que assim, eu queria conhecer, eu até perguntei, eu queria ir no mercado municipal, eu queria conhecer a cidade. Mas dá para ir, porque aqui tudo é muito perto. A questão é o trânsito. Mas que já a cidade é pequena, mas hoje já temos trânsito. Mas assim, o hotel, você gosta? Como é? Gosto. Aqui é bem confortável. Eu não tive outras oportunidades de ficar conhecer. em outros. Sim. Mas aqui é bem confortável, tratam a gente É um dos super melhores, bem. né, daqui da nossa cidade. E assim, a cidade eu achei bem assim, eu não tive contato com outros lugares, mas eu achei bonita, sabe? E tem aquele ar de cidade de interior
Parece onde meus pais moram, que meus pais moram no Amapá. Então tá. tem aquele ar de cidade de interior, só que aqui tem praia. É verdade, Interessante. Mas que seja bem-vinda, né, nossa cidade, viu? Obrigada. Então a doutora Jéssica vai saborear, né, os produtos Maratá. Então, por favor, entreguem a cesta aqui dos produtos Maratá para a Jéssica. Tá vendo? Quem perde ganha. Sacanagem. Olha aí, Obrigada. gente. Vai saborear Obrigada. nosso parceiro Maratá, né? Pesado, hein? Oferece aqui para as nossas convidadas uma cesta de produto. Poxa, Jéssica, esse programa é um programa voltado ao público feminino. E eu gostaria que você deixasse uma palavra para a mulher que está em casa. A mulher que talvez esteja depressiva, talvez esteja precisando de uma palavra de conforto. O que você diria para esta mulher que está em casa? Eu acho que o meu maior exemplo, na verdade, os meus maiores exemplos são meus pais. Eu costumo dizer que meu pai é a terra e minha mãe é o céu. Que meu pai é aquele que me puxa, não, você não vai fazer besteira, e minha mãe é aquele, não, você quer isso, você vai voar. Então, a minha mãe, ela, pra mim, é o maior exemplo, porque, que nem eu falei, minha mãe é advogada, né? E ela foi terminar a faculdade quando eu já tinha 20 e poucos anos, quando eu já estava na faculdade. Então, assim, pra Parecida mim... comigo, assim. Isso, pra mim, isso foi o máximo, porque eu fui na formatura dela. Então eu acho assim, nunca desista, sabe? E minha mãe passa por aqueles momentos, poxa, será que eu devo fazer isso mesmo? Quando ela começou a trabalhar na vara da infância, ela adorava, mas aí ela pensava também, pô, será que eu devo fazer isso mesmo? Será que eu devo morar aqui ainda, depois que ela separou do meu pai? Será que eu ainda vou achar outra pessoa que goste de mim? Os serás, né? Não é, e ela mostra cada dia pra mim que tudo é possível, sabe? Ela achou uma pessoa que é super apaixonada por ela. Ela conseguiu tocar a vida dela da melhor maneira possível. Ela estudou, ela trabalha. Então eu acho assim, gente, a sua vida nunca acaba. Mesmo que você tenha 80 anos, a sua vida nunca acaba. Que bom. Que bom. Obrigada, doutora Jéssica. E você não saia daí, que voltaremos já já com mais Papo de Mulher. Estamos de volta com Papo de Mulher. Estou aqui com a nossa Flávia Carrina. Qual é a sua profissão? Você é professora de dança, você estuda dança, você tem uma academia de dança. Fale para nós um pouquinho de você, Flávia. Então, eu sou educadora física, formada em educação física, trabalho com dança, então educação física e dança. E tenho uma companhia de dança aqui em Aracaju, que já existe há 13 anos. Já estou completando quase os meus 15 anos de dança, né? 10 deles dedicados só à cultura oriental. Então a gente trabalha a cultura oriental, a dança do ventre e danças árabes, junto com fusões ligadas a balé, dança moderna, afro, jazz e outros estilos. Flávia, qual é a origem dessa dança do ventre? Então, a dança do ventre, ela não tem uma origem, assim, não é bem certo de onde surgiu a dança, né? Mas a versão mais aceita, assim, que a gente tem é que ela vem do Egito e que vem dos rituais de fertilidade, desde os primórdios lá que se faziam danças para se comemorar colheitas, cultos religiosos, cultos religiosos, rituais, então já é bem antigo mesmo. E os povos árabes, com sua tradição de viajantes mercadores no mundo todo, difundiu a dança e essa cultura, né? Chegando pra gente aqui da forma mais popular. E vocês precisaram adaptar alguma coisa ou da mesma forma que veio e vocês trabalham hoje? A dança do ventre, ela vem sempre evoluindo, ela sempre vem diferente. Hoje ela não é mais a dança em sua origem, né? Mas a gente trabalha, a minha companhia de dança, ela trabalha o tradicional e as fusões, que no caso diferencial, né, da gente, que é trabalhar as fusões
para estar incrementando aquela cultura, mas a gente sem deixar as raízes, né? Então a gente estuda mesmo, é um estudo, não é é uma dança artística com base, com estudo, a gente viaja, participa de festivais no Brasil todo, entendeu? E tenta trazer a arte mesmo em si, o mais próximo possível do tradicional, da sua origem. E você falou para nós que tem até mulheres de 70 anos. Sim. Tem limite para a idade para começar ou então para parar de fazer A dança do ela ventre? não tem limite, né? A gente recomenda que crianças a partir de 5 anos, né? Que antes a coordenação motora ainda é um pouco difícil, mas e de 5 até a vida inteira. Então eu tenho alunas, minha aluna mais antiga hoje ela tem 76 anos. Olha. E eu até brinco com ela que eu digo, você se apresenta mais do que eu. Ela, 76 anos. Ela dança Aracaju toda e vai para outros lugares também, participa de eventos fora. Então, assim, faz muito bem para a mulher, para o emocional, para o psicológico. Então ela não trabalha só o corpo, e sim o ser como um todo, né? Então é muito bom. E precisa ser magrinha para praticar a dança do ventre? É uma dança para todos os Já corpos. tá querendo, né? É, claro. É uma dança para todos os corpos. Então não tem Sim. peso. Você disse que é uma dança para todos os corpos. Você Todos vai os corpos. apresentar aqui para nós um pouquinho, né, dessa dança. Eu tô vendo aí sua vestimenta, você tá aí linda, com top e tudo. E as gordinhas, como ficam dentro dessa roupa? Então, tem figurinos para todos os corpos, né, no tá. caso. Hoje a gente não é mais obrigatório, a gente não faz a arte mesmo usando as duas peças, né, que no caso o sutiã e o cinto e a barriga de fora. A gente não usa, não é obrigatório mais. Então, hoje os figurinos estão mais modernos, mais luxuosos, então a gente usa muito vestido, pode cobrir a barriga, pode. Então não tem uma regra mais assim. Flávia, então a gente vai dar um tempinho para você. Vamos a um breve intervalo e voltaremos com você dançando aqui um pouquinho para nós. Pode ser? Pronto, pode ser. عزيز علي النوم طيفك على بالي عزيز علي النوم طيفك على بالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي حالف ما كنت هواك لو ما القلب يهواك دمعي على فرقاك يبكي على حالي حالف ما كنت هواك لو ما القلب يهواك دمعي على فرقاك يبكي على حالي عزيز علي النوم طيفك على بالي عزيز علي النوم طيفك على بالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي
بالي دايم انا مشتاق للحزن والاشواق الفراق مصعب الفراق عن حبك يا غالي عزيز علي النوم طيفك على بالي عزيز علي النوم طيفك على بالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي E que maravilha! Estamos aqui no último programa do ano, né? Espero que muitos virão, né? O próximo 2014, 2015. Quero agradecer a presença de vocês e vamos brindar, né? Brindar o ano 2014 que está para chegar. Muito obrigada a vocês, né? Olha só! Maravilha! Feliz Ano Novo!